Boa noite, irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos em mais este momento devocional. Que Deus esteja abençoando cada um de nós. Enquanto meditamos na sua palavra, crescemos no conhecimento, na graça desse Deus maravilhoso, que Ele vai operando em nós esta fé, desenvolvendo em nós e nos fazendo cada vez mais conscientes da sua graça e do seu amor. Louvemos a esse Deus através de um hino. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, vem a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, vem a ti. Tal como estou, eu busco a paz, desgraça e medo mal me traz. Em ambas lutas que afligi, Cordeiro Santo, vem a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, vem a ti. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, a tua bênção recebi, Cordeiro Santo, vem a ti. Invoquemos a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno Deus, reconhecemos que somos pecadores, tão carentes do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, e por isso estamos diante da Tua face para confessarmos os nossos erros, certos de que, através de Cristo, Tu nos estendes o perdão. Por isso pedimos que, em nome do Teu Filho, Tu nos conceda o Teu perdão. Oramos em nome dEle. Amém. Confiantes na graça de Deus, em Cristo Jesus, eu comunico que os teus pecados e os meus estão perdoados. E faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa reflexão de hoje está baseada na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 8 a 10, que nos diz: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra
não está em nós. Antes de ouvirmos a reflexão através do pastor Felipe, que vai nos falar sobre o pecado e sobre esse texto lido, nós queremos mais uma vez louvarmos a Deus através de um hino. Com Deus viver, perfeito em Cristo eu devo ser. Na vida quero demonstrar, quem ama vai na lei andar. Diz Deus, eu sou o teu Senhor, a quem tu deves todo amor, confiando em mim de coração, terá eterno galardão. Meu santo nome has de invocar, em oração irás buscar, meu dia santificarás e meus preceitos ouvirás. Além de a mim aos pais serás submisso e sempre os honrarás. Não vás matar nem ofender, e vida casta deves ter. Também não deverás furtar, nem falso testemunho dar. Não deves cobiçar de alguém a casa, nem mulher que tem. Zeloso pela minha lei, ao transgressor castigarei. Bondoso quero compensar a quem submisso nela andar. Ó Deus, por mim Jesus cumpriu a tua lei e me remiu. Mil graças quero te render, e em santidade aqui viver. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, queridos irmãos e irmãs. Amém. Hoje nós queremos estudar os últimos versículos do capítulo 1 da primeira carta de João. O pastor Ivaldo leu para nós hoje. Essa é uma série de estudos que eu estou fazendo aqui também nestes momentos devocionais. E hoje o apóstolo João, ele aborda o tema do pecado. O pecado é um assunto um tanto desagradável para nós. E o apóstolo João, ele fala deste assunto no final deste capítulo, justamente para apontar ao que veio antes. Então, até o momento, o apóstolo João falou que Jesus era verdadeiro Deus, verdadeiro homem. O apóstolo João, ele aponta para a divindade de Cristo. Cristo é Filho de Deus, enviado ao mundo para ser a luz sobre as trevas.
justamente porque o ser humano foi corrompido pelo pecado e assim nós precisamos da salvação. Então, colocando a obra de Cristo como panorama, agora o apóstolo João fala de pecado. Bom, o pecado em si, ele é a transgressão contra a vontade de Deus. Mas como nós vemos aqui nesse texto, o pecado vai além dos fatos e atos. Santo Agostinho, um teólogo muito apreciado por Lutero também, ele diz: uma coisa é ter pecado, outra coisa é pecar. No nosso texto de hoje, o apóstolo João, ele traz 3 frases importantes. A primeira delas é o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Queridos irmãos e irmãs, se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando. Se dissermos que não temos pecado, é porque nós não conhecemos a nós mesmos, a nossa própria natureza. Por isso, em primeiro lugar, é extremamente importante reconhecermos, entendermos quem nós somos. E qual é o estrago que o pecado também causa em nosso ser, em nossa vida. Todo cristão deve levar a sério o que aconteceu em Gênesis 3. Em Gênesis 3 nós temos o relato da queda em pecado, onde o diabo tenta Adão e Eva e eles assim caem na transgressão. Não é apenas um ato, mas é uma corrupção total da nossa natureza, bem como também de toda a criação. A palavra de Deus, por meio dos seus escritores, sempre levou o assunto do pecado a sério. O pecado sempre foi condenado por Deus. É por causa do pecado que a criação de Deus se corrompeu. E Deus odeia isso. Deus odeia o pecado. Quem envenenou a criação de Deus foi o diabo. O diabo nos trouxe a maldade, a violência. O diabo fez com que a vontade de Deus fosse deturpada e distorcida. E o resultado dessa história é a morte. Muitas pessoas insistem e assim se colocam nessa posição que não são pecadoras. Agora, aqui está o grande ponto e a grande denúncia sobre o pecado: a morte. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 6, no último versículo do capítulo, ele diz que o salário do pecado é a morte. Essa primeira parte do versículo já nos mostra qual é o resultado do pecado. Os pecadores são aqueles que têm a capacidade de morrer. Então, se as crianças têm capacidade de morrer, elas são pecadoras. Se os adolescentes, se os jovens podem morrer, eles também são pecadores. Se os adultos, se os idosos têm a capacidade de morrer, é porque eles são pecadores. Isto é, todos os que estão sujeitos à morte recebem, em troca do pecado, a morte. É evidente que Deus não quis nos manter nessa situação, por isso o versículo continua: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo é aquele que nos resgata da morte. Cristo é aquele que transforma a nossa natureza corrompida
e assim nos dá uma nova natureza espiritual, pautada na sua palavra, pautada no seu espírito, que nos leva a uma nova vida. Uma forma muito fácil de entender como é que o pecado funciona dentro da criação de Deus é a gente pensar num copo com um veneno, por exemplo. Quando você dissolve o veneno na água dentro de um copo ou qualquer recipiente, você misturando aquele veneno, você não mais o verá. Você vai ver apenas água. Mas o veneno está lá. O veneno está misturado naquele recipiente, naquele local. A nossa história é mais ou menos essa. Nós estamos corrompidos, nós fomos envenenados, o pecado está em nós. Não é mais possível retirá-lo dessa nossa natureza. Por isso Deus tem que nos dar uma nova. E, de certo modo, é por isso que nós também morremos. É por isso que a morte se faz presente em todo este contexto, para que Deus possa nos ressuscitar num corpo glorioso e assim poder habitar no céu, já que no céu não haverá pecado. E ao mesmo tempo, somente Deus pode observar e assim separar o que é a sua criação plena e o que é a corrupção do pecado. Por isso que, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Não podemos nos enganar. Precisamos reconhecer e saber quem nós somos. Lutero, ele diz que poder crer que o sangue de Cristo nos liberta de todo pecado é absolutamente necessário. Mas poder crê-lo é uma dádiva de Deus. Por que precisamos reconhecer que somos pecadores e por que precisamos saber quem nós somos? Justamente para que o Evangelho de Cristo seja muito mais pleno, muito mais gracioso para nós. Saber que Cristo morreu não é fé. Fé é crer que através do que Cristo fez, nós recebemos a dádiva da salvação. Caro irmão e irmã, nós precisamos nos atentar para a obra de Cristo. Precisamos refletir e pensar por que ela aconteceu. Por que Cristo teve que sofrer, morrer, ressuscitar, fazer tudo em nosso lugar? Certamente a sua obra não foi em vão. A luta de Cristo em nosso lugar na cruz foi justamente para vencer as obras do diabo, para restaurar o nosso ser e nos permitir viver nos propósitos divinos. Por isso que quanto mais reconhecermos, quanto mais entendermos quem nós somos, quanto mais entendermos o pecado que está em nós e como ele nos leva à sepultura, mais ainda nós iremos valorizar a obra de Cristo e assim crer nele. Nós só cremos em Cristo quando entendemos que somos pecadores e necessitamos do seu perdão. Mas repare no que Lutero levanta no seu comentário. Quem nos faz entender toda essa problemática que o pecado causa em nós é o Espírito Santo, que pela palavra de Deus nos leva a essa consciência, nos leva ao impulso de assim reconhecermos o nosso pecado. Em Romanos 7,7 está escrito: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. É a palavra de Deus que nos leva à consciência que somos pecadores. E é o desejo de Deus que a gente reconheça isso. Por isso, confessemos os nossos pecados. A lei de Deus, todos os 10 mandamentos, todas as afirmações, tudo aquilo que envolve a vontade de Deus tem esse papel primário, que é nos levar à consciência de que necessitamos da graça de Cristo.
O papel principal da lei é justamente nos levar até Cristo, porque somos pecadores. Não podemos nos enganar. A nossa própria justiça, o meu comportamento, o meu jeito de ser ou qualquer outra coisa, nada disso tem mérito diante de Deus. Não podemos nos desculpar diante de Deus fazendo coisas e tentando compensar o nosso pecado. E é por isso que o apóstolo João escreve falando do pecado e das suas consequências, para que os hereges da sua época possam também, ou pudessem também ter essa consciência e trazer isso à consciência deles. Os serentistas, que eram os debatedores da época de João, eles não levavam o pecado a sério. Eles não achavam que nós precisamos combater o pecado. Na ideologia deles, bastava ouvir a palavra de Cristo e tudo bem. Mas, como nós vimos, conhecer a palavra de Cristo é diferente de crer em Cristo. O crer, a fé, nos leva a uma nova natureza. Essa nova natureza procura a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo, por sua vez, concede a remissão para os nossos pecados. Nada melhor do que a verdade. A verdade é Cristo. E toda heresia se dissipa quando Cristo é o centro da teologia. Quando Cristo é o centro da nossa vida. Quando Cristo é o centro da normativa, quando a palavra de Deus se faz presente, a verdade se faz presente e a heresia é dissipada. A lei e o evangelho andam juntos. É por isso que concluímos junto com o apóstolo João: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Cristo, a verdade, é a revelação máxima da fidelidade de Deus em relação ao ser humano. Deus não quer que fiquemos no pecado, Deus não quer que fiquemos na morte, mas a sua promessa, desde Adão e Eva, é nos livrar, é nos resgatar, é nos perdoar, é nos dar uma nova vida. Quando olhamos para esse texto, nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua, o português, porque às vezes podemos interpretar de modo errado isso que o texto traz. Justamente por causa dessa partícula primeira, se. Nos 3 versículos, o apóstolo João começa com essa partícula: se confessarmos os nossos pecados. No português, nós temos a tentação de entender isso como um condicional. Olhando essa frase assim num contexto diferente ou entendendo ela de modo rápido, a gente poderia pensar: se a gente confessar os pecados, Deus nos perdoa. Mas não. Aqui nós temos o se de um modo um pouco diferente do que nós estamos acostumados no português. A língua original, no grego, não traz a ideia do condicional. Condicional é tipo assim: eu não vou à escola se chover. Então a chuva é o condicional para você ir na escola. Se chover, você não vai. Você só vai ganhar um presente no Natal se você se comportar esse ano. Então, no português nós temos essa ideia, quando aparece essa partícula se, nós temos muito essa ideia do condição. Nós colocamos uma condição para que algo aconteça. Mas aqui não é a ideia do original. Aqui nós estamos diante do resultado da ação do Espírito Santo. Se confessarmos o nosso pecado é porque o Espírito Santo agiu em nós. Se nós estamos confessando esse pecado, é porque Deus nos levou a este reconhecimento.
Se estamos confessando o nosso pecado, é porque nós estamos reconhecendo a nossa condição diante de Deus. Isso não é a causa do perdão. A causa do perdão é Cristo. É Cristo que nos perdoa. Por quê? Porque somos pecadores. E assim, se confessarmos os nossos pecados, nós estamos reconhecendo isso. Nós estamos na verdadeira fé. Dentro deste arrependimento, dentro deste reconhecimento, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Afinal de contas, se nós não reconhecemos o pecado, nós também não reconhecemos a graça de Deus sobre nós e estamos rejeitando essa graça. Porque a graça de Deus é para os pecadores. O perdão de Cristo é para os pecadores. Se eu não reconheço a minha condição pecadora, eu também estou excluindo a ação divina da minha vida e estou rejeitando o perdão que vem de Deus. Amados irmãos e irmãs, é importante lembrar que este versículo, esse texto também está na nossa liturgia. E o culto tem essa ação pedagógica, e creio que a própria palavra de Deus também, ela é pedagógica nesse sentido. Nós somos encaminhados a justamente essa reflexão, reconhecer o pecado. Só reconhece o seu pecado aquele que crê em Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Deus é fiel e justo em suas promessas, e esse deve ser o nosso foco. O nosso olhar nunca pode se desviar de Cristo. O diabo, com as suas artimanhas, com o seu jeito de agir, quer sempre desviar os nossos olhos para as nossas próprias obras, para o nosso fazer. O diabo sempre tenta nos levar a uma autojustiça, uma autojustificação, enquanto Deus nos faz olhar para a cruz, enquanto Deus nos faz olhar para a sua promessa. Por isso, quando nós entendemos quem nós somos, e quando nós cremos no Evangelho, Jesus nos acalma. Jesus acalma a nossa consciência. Jesus nos dá paz. Jesus alivia a nossa dor, porque o pecado nos faz sofrer. Jesus pacifica a nossa mente e nos faz enxergar todas as coisas da nossa vida com os olhos da fé. Lutero, no seu comentário, diz: Deus é fiel e se atém às promessas de que deseja perdoar os pecados por causa de Cristo, e é justo porque dá a cada um o seu, e presenteia ao que confessa os pecados e ao que crê na justiça obtida com a morte de Cristo, e assim também o torna justo. O desejo de Deus é perdoar. Esta é a promessa de Deus para o ser humano. E Deus é fiel em suas promessas. O povo do Antigo Testamento caminhou olhando para a cruz, e hoje nós vamos adiante olhando para trás, para a cruz que já veio e que assim continua a nos presentear com o perdão e a salvação. E aí nós chegamos no último versículo dessa sessão. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele, de Deus, um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Viver na graça de Cristo não significa que o pecado foi abolido de nós. E esse terceiro versículo, ele é extremamente importante para nós continuarmos conhecendo a nossa natureza e para que a gente também tenha condições de lutar contra a nossa carne. Infelizmente, o pecado continua em nós, o veneno continua lançado. E enquanto vivermos neste mundo, estaremos sujeitos à corrupção que nos leva a cometer pecados. É uma desgraça. A nossa natureza, ela sempre tende ao pecado, enquanto que a natureza espiritual em nós quer obedecer à vontade de Deus. Lutero diz que é uma luta perpétua. Isto significa, é uma luta que, enquanto estivermos vivos, vai durar, vai permanecer. A luta da nossa carne contra a nossa natureza espiritual dada por Deus.
O apóstolo Paulo já disse isso em Romanos 7:8, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Recusar a realidade do pecado em nós é fazer de Deus um mentiroso, porque a palavra de Deus é clara, é suficiente para entendermos quem nós somos. Se não reconhecermos que somos pecadores, é porque a palavra de Deus também não está em nós, é óbvio. Aquele que não reconhece o seu estado, bem como aquele que não reconhece suas ações pecaminosas, também não pode reconhecer a palavra de Deus como verdade. O orgulho do ser humano, a soberba do ser humano, leva a este pecado mortal, que é recusar a ação do Espírito Santo em sua vida. Por isso, como já disse e agora reitero, confessar o nosso pecado é um ato pedagógico de Deus. Somente assim vamos aprender a fonte do perdão e da vida. Devemos saber o que fazer com os nossos pecados. O cristão sabe e crê que todo pecado foi levado por Cristo até a cruz. E na cruz Jesus venceu, queridos irmãos e irmãs. Este é o primeiro passo também para podermos lutar contra o pecado. Devemos reconhecer o pecado como nosso inimigo, e neste caso o inimigo habita em nós, na nossa carne. Quando conhecemos o nosso inimigo, nós também saberemos como lutar contra ele. E Cristo vem para que através da nossa fé tenhamos força, capacidade, inspiração para contornarmos todas as situações de tentação e procurar ao máximo evitar o pecado. Esse é o refrigério da nossa alma. Jesus venceu. Jesus venceu para que nós também possamos vencer. Como repete o nosso catecismo várias e várias vezes, Jesus venceu o pecado, a morte e o poder do diabo para que nós também tenhamos a vitória sobre todos estes nossos inimigos. Nós fomos revestidos da fé. Nós fomos revestidos de Cristo no dia do nosso batismo e certamente o Espírito Santo luta conosco. Ele luta para que tenhamos uma vida agradável diante de Deus. Este é o poder do Evangelho na nossa vida. O Evangelho na nossa vida nos dá a tranquilidade de assim viver diante de Deus uma vida transformada. E esta vida que nós recebemos de Deus, essa nova natureza, nos faz também viver no seu amor, gerando frutos da fé, nos colocando diante do nosso próximo também como braços e mãos do próprio Deus, fazendo o que é bom. Não para alcançarmos alguma coisa, mas porque nós fomos alcançados com a graça. Queridos irmãos e irmãs, a consciência culpada e sobrecarregada só pode ser aliviada por Cristo. Por isso, confessar o pecado é entregá-lo a quem o venceu. Quando confessamos os nossos pecados, nós o entregamos a Cristo. E nada pode ser mais consolador do que essa verdade. Somente através deste exercício, somente através dessa consciência, poderemos nos livrar das dúvidas existenciais. Somente através deste exercício poderemos nos livrar das dúvidas espirituais que muitas vezes nos colocam em situações horríveis. Quando o diabo tenta nos afastar da ação graciosa de Deus, quando o diabo coloca dúvidas até mesmo sobre a nossa própria salvação, será que vou ser salvo? Será que Deus irá me perdoar? Sim! Confesse os seus pecados. Receba a graça de Cristo. Viva no perdão de Cristo. A palavra de Deus, o seu Espírito,
o seu batismo, a Santa Ceia. Tudo isso é justamente para nos fazer lembrar, para nos fazer viver a vida que Deus tem para nós neste mundo e na eternidade. Confesse o seu pecado, tenha o perdão de Deus e viva no amor de Cristo, este amor que Ele tem para dar a você. Amém. Eu gostaria de encerrar esse momento de mensagem com uma música muito conhecida da Gelbi, e certamente essa letra nos faz meditar e pensar sobre todo este assunto que o apóstolo João nos trouxe no dia de hoje. Cantemos. Homem frágil, seu pensamento distante, o medo aparente prendem sua voz. Na verdade, já não tem a beleza de uma vida feita de felicidades, pois ela clama por ajuda. Não tente se esconder atrás dos erros. Então abra o seu coração, entregue a sua vida a Jesus. Foi Ele quem morreu por ti na cruz, te resgatou das trevas para a luz. Ele é o caminho rumo à salvação. Confesse os seus pecados e então seja mais um a receber a vida eterna quando Ele vier. Faça parte deste imenso rebanho que espalhado no mundo testemunha a fé. Sua vida pode ser diferente do que hoje se sente, fraca e sem visão, pois ela clama por ajuda. Não tente se esconder atrás dos erros. Então abra o seu coração, entregue a sua vida a Jesus. Foi Ele quem morreu por ti na cruz, te resgatou das trevas para a luz. Ele é o caminho rumo à salvação. Confesse os seus pecados e então seja mais um a receber a vida eterna quando Ele vier. Vamos fazer oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento de estudo da Tua Palavra, onde assim também somos abençoados com o Teu perdão, com o Teu amor. Nós reconhecemos os nossos pecados, como fizemos já no início deste devocional, e ao mesmo tempo nos entregamos na Tua graça, no Teu perdão, pois também, através da Tua Palavra, reconhecemos que não temos capacidade nenhuma de nos redimir diante de Ti. Por isso nos agarramos nas obras e nos méritos de Cristo, este que é o nosso único e suficiente Salvador, este que é o autor e consumador da fé, este que nos traz a graça e o amor para nós já neste mundo, onde podemos viver uma nova vida, uma nova natureza, restaurada por Ti. Ao mesmo tempo, sabemos que o pecado continua em nós, por isso, ó Deus, ajuda-nos, através do Teu Espírito Santo, para combatermos este mal todos os dias. Que possamos, assim, afogar a nossa velha natureza nas águas do batismo, para que diariamente ressurjamos
nova pessoa, novo homem, com uma nova natureza, para fazermos a tua vontade. Amado Pai, te agradecemos por todas as bênçãos também derramadas para o nosso sustento e te pedimos, continue nos abençoando e que assim possamos também reconhecer todas as coisas que tu fazes no nosso dia a dia. Querido Deus, continua abençoando os doentes, enlutados, os que sofrem dores, aflições e tribulações em seus corações. Abençoa os necessitados. Amado Deus, continua olhando com misericórdia para o mundo diante dessa pandemia e que a tua sabedoria também esteja com todos aqueles que estão pesquisando a cura neste momento. Amado Pai, abençoa toda a igreja cristã no mundo para que possamos continuar testemunhando o teu amor, a fim de que vençamos as ações diabólicas de Satanás que querem nos afastar do teu amor, da tua misericórdia. Dá-nos sempre a consciência e a certeza da nossa salvação. Afinal de contas, Cristo não morreu em vão, mas Ele veio fazer tudo em nosso lugar. Em nome dele, ó Deus, nós oramos, te pedindo e te agradecendo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês hoje e sempre. Amém. Nossos avisos para este último momento da nossa devoção, vocês podem acompanhar na tela. Na bandeira vermelha, a legislação nos permite fazermos cultos presenciais com 30 pessoas. Então, nós continuaremos com os cultos presenciais, mas com essa restrição maior. Então, os irmãos podem fazer a sua inscrição e continuar participando nos sábados à noite, nos domingos de manhã e nos domingos à noite. Aqueles que fazem parte do grupo de risco ou aqueles que também queiram se preservar, enfim, podem continuar acompanhando nossas atividades digitais aqui na internet, na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube. Todas as quintas, 20 horas, o devocional. Nos sábados, 14h30, a escola dominical para as crianças. E no sábado à noite, o nosso culto virtual. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e um abençoado resto de semana para todos. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a ti, Senhor? A linda natureza alega o meu cantar, o amor de um amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria, bem como as aflições, a ajuda que recebo devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a ti, Senhor?